Você acha que está difícil? Pode ficar mais difícil, sabia? Já está difícil aceitar o desafio de vir aqui. Aí você fala poxa, aí você vai ficar mais difícil. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim. Luta pequena, vitória? Não, poxa. Luta pequena, vitória? Pequena, poxa. Gigante pequeno, vitória. Você morre aí, incircunciso, né? Então, repete comigo. Luta pequena, vitória pequena. Luta grande, mas fala grande mesmo. Luta grande. Isso, é assim que eu gosto. Poxa vida. Luta grande, vitória grande. Porque o meu Deus é grande. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Amém! Ah, Deus é bom. Glória a Deus. A boa notícia para mim e para você. Aquele que reina no céu e na terra, Ele nos dá vitória nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Nas pequenas lutas, nas grandes lutas. Porque Ele falou, eu estou convosco todos os dias. Então Ele vai estar conosco todos os dias, nas lutas pequenas, nas lutas grandes. Falou, sem mim, nada podeis fazer. Palavra de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Essa história de que eu faço o possível e Deus faz o impossível, eu não faço o possível. Eu não consigo fazer o possível direito, da melhor maneira. Eu não consigo, eu sou limitado. Mas com o Senhor, com a ajuda do Senhor, eu faço o possível. E com o Senhor eu faço o impossível. Eu posso entrar numa fornalha, eu posso andar sobre as águas. Porque com Ele eu posso todas as coisas. Aleluia. Amém? Eu quero convidar você, mesmo assentados, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6. Amém? Deus me deu uma bênção muito linda. Fiz cirurgia no olho direito, no olho esquerdo, agora eu tiro o óculos para ler. Aleluia. Amém? João capítulo 6, meu irmão, meu cunhado, ele tem vergonha de falar que é meu cunhado, mas eu amo ele do mesmo jeito. Obrigado, meu irmão. Amém? João capítulo 6, estamos juntos? Ouçamos a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto
que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. A palavra, essa carta de amor, abençoa o nosso coração. Feliz aquele que ouve. Eu e você somos felizes por estarmos numa casa onde a palavra do Senhor pode ser aberta, lida, ouvida, proclamada, porque onde isso acontece, a fé verdadeira, a fé sem fingimento, a fé genuína, a fé do alto, ela nasce. Porque fiel é quem prometeu, e ele cumpre o que promete. Quero conversar com você essa noite sobre 5 atitudes que podemos ter diante de grandes desafios. 3 atitudes negativas e 2 positivas. 5 atitudes que podemos ter. E pensando com você, olhando para esse texto, podemos observar. Estamos diante de escolha. Vamos ter que escolher. Que atitude? Às vezes até continuar fazendo, ou sendo convidados a deixar, ou receber algo novo. No meu caso, eu pude me identificar com esse texto, vendo que as 3 negativas geralmente é a minha tendência de ter, e as 2 positivas me desafiam a fazer. A primeira atitude, olhando para esse texto, que nós podemos encontrar, é a atitude de Filipe. O texto fala que Jesus olhou uma multidão, o texto diz que a multidão era de 5.000 homens. Quando se trata de fé, os homens nunca são a maioria. Se você marcar uma reunião de oração na igreja, você pode ter certeza, as mulheres vão ser a maioria. Quando se trata de se envolver com a fé, as mulheres têm algo especial com elas. Não é por acaso que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para as mulheres. É impressionante como o Senhor restaura a dignidade das mulheres, não é? É lindo demais. Então se acredita que aqui a multidão era pelo menos acima de 10.000 pessoas. Por quê? Porque onde tem mulheres, tem crianças. E uma multidão de pelo menos 5.000 mulheres, se colocarmos que as mulheres eram iguais na quantidade de homens, considerando que nessa época o povo de Israel vinha para Jerusalém para adorar, o texto diz que a Páscoa, a festa dos deuses estava próxima. Obrigado, irmão.
Então, se tinha uma festa religiosa próxima, eles vinham para Jerusalém, em família, em multidões, vinham para participar da festa da Páscoa. Jerusalém era uma cidade que tinha uma população como de Ladário, e ela passava a ter mais de 100 mil habitantes na época das festas judaicas. Era uma efervescência de pessoas. E é impressionante isso. Então, Jesus está diante de um grande desafio: alimentar mais de 10 mil pessoas que estavam com fome, não tinham onde comprar. Ele olhou, se compadeceu das pessoas. Diante de um grande desafio, eu e você temos desafios na nossa vida. O pastor compartilhou comigo que a igreja está trabalhando o tema da família. Quem é pai aqui? Por favor, mãe, levante a mão comigo. É impossível ser pai, ser mãe na nossa própria força. Não dá. Simplesmente não dá. Extrapola a nossa capacidade de governo, extrapola a nossa capacidade mental, extrapola a nossa capacidade emocional, extrapola todos os nossos recursos, ser pai, ser mãe. Sabe por quê? Porque isso é um projeto de Deus. E o projeto de Deus é na força de Deus, é na maneira de Deus. Não é da nossa maneira. E a nossa falência como família é porque, infelizmente, nós oscilamos num patriarcalismo ou no matriarcalismo. Ou os homens são tiranos demais, ou as mulheres são manipuladoras demais. Desculpa aqui, estamos em família, certo? E tem homem manipulador também. A tirania sempre anda junto, não é, com a manipulação. Por quê? Porque quando nós trabalhamos fora de Deus, da ajuda de Deus, do projeto de Deus, da força de Deus, da maneira de Deus, do Espírito de Deus, da palavra de Deus, nós vamos nos alimentar, nos fortalecer os nossos medos. E os nossos medos, o nosso ego, vai nutrir as nossas decisões, as nossas atitudes, e aí a gente perde a mão, sempre. Quando vai disciplinar, ou disciplina demais, ou disciplina de menos. Quando vai falar, ou fala demais, ou fala de menos. A gente não tem como. Por quê? Porque não é um projeto que se trata de nós. Se trata de Deus. Quem criou a família foi Deus. E o projeto de Deus, Ele banca, Ele dirige, Ele cuida, Ele abençoa a maneira dEle. E nós vivemos numa sociedade que vive inflamando o nosso ego, nos fazendo convencer que nós somos a empada da azeitona. A piada eu nunca sei falar. É o inverso? É a azeitona da empada. Nós não somos a azeitona da empada. Não somos. Somos tão frágeis. Somos tão frágeis. Há alguns anos atrás, uma coisa que invisível parou o planeta. E tem gente que anda assim, né? Ah, para, né, gente? Para, poxa. Somos tão frágeis. Jesus está diante de um grande desafio, assim como eu e você estamos. E ele olha aquela multidão, e o texto diz que ele sabe o que ele vai fazer, e ele pergunta para um dos seus discípulos, chamado Filipe, e pergunta: onde compraremos pães para alimentar essas pessoas? Filipe responde: 200 denários de dinheiro. Jesus perguntou quanto ou perguntou onde? Jesus perguntou onde. Jesus não perguntou quanto. O Senhor não tem problema com dinheiro. A pergunta do Senhor é sempre para saber onde está o meu coração, o seu coração. Porque onde tiver o seu coração,
aí está o seu tesouro. Quando o homem pecou, a maior tragédia da humanidade, Deus busca o homem. Sabe qual é a primeira pergunta que ele faz? Ele não pergunta para Adão: o que você fez? Não. Ele pergunta para Adão: onde estás? E essa pergunta ecoa pela eternidade. Chega a mim e a você. Onde vamos buscar solução? Onde está a nossa confiança? O salmista fala: eu olho para os montes, elevo os meus olhos para os montes. Ele pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de alguém que está acima dos montes. Essa é a grande pergunta. E Filipe responde o que o Senhor não está perguntando. E aqui a primeira lição que eu aprendo: onde está a minha confiança? Filipe responde o que o Senhor não está perguntando. Onde está a sua confiança quando o Senhor te dá uma visão? Quando o Senhor te dá um sonho? Quando você olha para a situação da sua família? Quando você olha para a situação do seu esposo? Quando você olha para a situação da sua esposa? Quando você olha para a sua saúde? Quando você olha para seus recursos financeiros? Quando você olha para a sua condição no trabalho? Quando você olha para a sua própria condição de fé? Tem uma coisa que tem mexido comigo, e eu tenho orado, eu tenho pedido, eu falo por isso, Deus, ora para o Senhor me converter, porque eu me acho tão incrédulo. O Senhor tem misericórdia de mim, converte o meu coração, Senhor, porque eu já estou meio cansado dessa fé frouxa minha. Onde está? Primeiro teste, para mim e para você, diante de um grande desafio. Onde está a nossa confiança? Está no nosso bolso? Está nos nossos relacionamentos? Está nos nossos amigos? Está no meu currículo? Onde está? Quando a minha confiança está em Deus, a primeira coisa que eu faço é dobrar os meus joelhos e clamar ao Senhor: tem misericórdia de mim. Quando a minha confiança está no Senhor, eu dobro o meu coração e coloco: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. O meu bolso não resolve, meus relacionamentos não resolvem, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando. A segunda atitude que eu e você podemos ter diante do grande desafio é a atitude de André. André ouve a conversa de Jesus com Filipe e ele chega no meio da conversa. O texto fala que ele entra na conversa e fala assim: tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas ele mesmo fala assim: o que é isso para tanta gente? Percebe? Eu imagino que as pessoas com mais de 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, elas têm um olhar que é impressionante. Elas não falam absolutamente nada, mas elas dizem muito com um olhar. Eu creio que Jesus deu esse olhar para André. André deve ter entrado igual eu sou, né? Eu gosto de animar. Olha, vai dar certo, eu encontrei a solução. Olha aqui, Jesus, olha só, 5 pães e 2 peixes, um rapaz trouxe, olha. E eu imagino que Jesus deu aquele olhar profundo, que não te julga, mas te faz pensar. Eu imagino o André abaixando a cabeça e falando assim: desculpa, não está mais aqui quem falou. É verdade. Como é que eu pude pensar um negócio desse, né? Como é que pode, com 5 pães e 2 peixes, uma multidão dessa comer? Não faz sentido, né, Senhor?
Desculpa, estou saindo. Mas Jesus segura ele. Fala, ei, André, calma. Para experimentar, André. A segunda atitude que nós podemos ter diante de desafios é a atitude de não valorizar aquilo que nós temos nas mãos. Quando o Senhor chamou Moisés, que Moisés começou a titubear, o que foi que Jesus perguntou? O que você tem nas mãos? O profeta na casa da viúva falou o quê? O que você tem na sua casa? Ah, não é suficiente? Vai ver o que tem na casa do vizinho, mas pega, traz. Crê. Ela não tinha na casa, mas ela tinha bons relacionamentos. Porque você só pega emprestado na casa do vizinho, porque você só tem coragem de pegar na casa do vizinho alguma coisa emprestada, porque quando você pegou, você devolveu. Fui criado à base de escambo. Minha avó, vim de criança. Se você fala, eu já falei, não sei se eu já falei aqui que eu sou Hoje eu não posso ficar muito empolgado aqui, senão. Puxa assim, tu puxa tua camisa e fala aí, fala assim, tu puxa aí, eu vou entender, está na hora de estar. Me ajuda que eu já estou quase idoso, é difícil. Eu estou na infância da minha velhice, poxa. Já caiu os cabelos, a vista, só falta começar a cair os dentes. Mas vou ficar. Minha avó, fui criado com escambo. Minha avó plantava mandioca, a gente cavava as valas, botava o olho para o lado do sol, né? Tem que saber plantar mandioca, tem gente que não sabe plantar mandioca. Ela puxava a terra, a gente fazia aquela pequeno roçadinho, a gente pegava manga, tirava manga, trocava com camarão, que pegava o açaí, que trocava com a farinha. Um paraense, um açaí e um punhado de camarão é um almoço maravilhoso, meu irmão. Você não tem ideia, é um sacrilégio que estão fazendo com açaí, é um absurdo isso, né? Mas eu perdoo as pessoas que estão fazendo. Aí, às vezes, minha avó falava, meu filho, vai lá na vizinha, pega um pouco de farinha. Eu ia lá com a vizinha, minha avó perguntou se a senhora tem um pouco de farinha para... Claro, meu filho, peraí, ia lá, pegava um prato cheio de farinha e mandava. Minha avó segurava o prato, às vezes 1 mês, 2 meses. Eu falava, avó, o prato da vizinha. Falava, não, o prato não pode voltar vazio. Percebe? Quando eu comprar um camarão, quando eu vou botar um camarão bonito para voltar para a vizinha, o prato cheio. Ela falava, meu filho, é melhor amigo na praça que dinheiro no bolso. Tem um ditado que a gente não ouve mais. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Agora tudo é meu, eu, tudo, né? É imagem para cá, imagem para lá. Não é? Quando o Senhor falou, não façam imagem para vocês, porque esse negócio é perigoso, ele sabia do que estava falando. Né? Tem que ter bons relacionamentos. A mulher do milagre, do profeta, ela tinha bons relacionamentos. Era o que ela tinha na mão, bons amigos, boa relação. E ela usa o que ela tem nas mãos e acontece um grande milagre. Muitas das vezes temos a atitude de André, não valorizamos os nossos relacionamentos, não valorizamos os nossos dons, não valorizamos... Deixa eu abrir meu coração para você aqui. Eu tenho um sonho maravilhoso que já falei com o Alexandro, com o Nilson sabe disso, de escrever essas coisas que Deus me mostra na Bíblia, porque isso eu não é estudando teologia, o que eu estou pregando com você é de estar debruçado e orado, e o Senhor fala comigo e eu compartilho aquilo que o Senhor me corta, né, primeiro, e aí eu vou aqui para também ser a espada para cortar nós juntos. Mas é bom que Ele faz a ferida que Ele faz é terapêutica, Ele abre a ferida, mas Ele cura a ferida. E me convenceram de usar a inteligência artificial para eu escrever meu livro. Um amigo ligou da Itália, fez uma videochamada, eu vou te ensinar a usar a inteligência artificial.
você vai escrever esse livro, nós vamos criar uma produtora aqui na Itália, nós vamos editar o teu livro aqui na Itália. Eu falei, caramba, agora vai, aleluia. E ele fez e eu aprendi eu me empolguei, quando eu botei lá e ela começou a trabalhar, eu falei, não quero assim, eu quero assim, ela foi, não, e eu fiquei empolgado, porque ela fazia tudo que eu queria, ela me deu um montão, eu falei, não é isso que eu quero, você está errada, eu quero assim, ela foi, e eu falei, meu Deus, esse negócio é bom, e eu fiquei empolgado, e aí sentei com meu filho na sala para conversar com ele, meu filho é estudando engenharia, e aí, meu filho, que coisa maravilhosa esse negócio de inteligência artificial, que coisa linda, ele falou, então, mas como é que o senhor está fazendo? Aí eu comecei a falar, ele disse, não, mas não é o senhor que está fazendo, é ela. Pô, quando é o filho, meu irmão, dói, dói. E eu pulava para cá, não, mas isso é ela que está fazendo, não é o senhor. Eu falei, mas eu que... Não, foi ela que fez. E eu argumentava e ele me desmontava, e ele me desmontava. E ela fez isso porque eu mandei ela fazer isso. Aí mas continua ela fazendo. Mas espera aí, o senhor que teve a ideia foi. Então por que o senhor não faz? E ele andava, ele voltava para a minha pergunta. Mas se o senhor consertou, por que o senhor não faz? Ele foi me amassando de um jeito. Aí eu parei assim. Eu falei, sabe, meu filho, você está certo. Eu penso melhor que essa bodega. Sabe o que eu estava fazendo? Subestimando a minha inteligência. Eu não estava valorizando o que Deus me deu. André fez a mesma coisa. O meu amigo lá da Itália falou assim para mim, o mais difícil do livro é o conteúdo, e o conteúdo você tem. Mas o que me falta? Acreditar que eu sou capaz de botar a caneta no papel e escrever o livro. Por quê? Porque eu não valorizo o que Deus me deu, a minha inteligência. Mas Ele está me curando. Aleluia! A terceira atitude que a gente encontra nesse texto é a atitude da multidão. O texto diz que a multidão não tinha onde comprar, não tinha dinheiro, ela estava esgotada porque ela estava caminhando no deserto. E sabe qual era a atitude dela? De pé. Sabe o que havia nos seus pés? Relva. Sabe o que é relva? É grama macia. Grama nova. Depois da sequidão da Palestina, nasce uma erva nova, fresca, linda, fica tudo verde. E como ela estava? Diante da sua necessidade, diante do seu desafio, de pé. Cansada, de pé. Sem recurso, de pé. Tem muita coisa que não muda na nossa vida por causa do nosso orgulho. A palavra do Senhor fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus estava presente, tinha uma relva debaixo dos seus pés. Muitas das vezes eu e você estamos assim, cansados, sem recursos, mas não descansamos. Não paramos para orar, irmos para a relva da oração, ajoelhar e falar, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. E aí você ajoelha pesado, sem força, e você solta, Senhor, o Senhor falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Descanso. O salmista no Salmo 23 fala o quê? Ele me leva para águas, para pastos verdejantes, para águas renovadoras. Descanso para minha alma.
Para quem é isso? Para quem está desafiado, para quem está cansado, para quem não tem o que fazer, para quem chegou no limite. Nós temos que ouvir a voz do Senhor chamando: ei, descansa, quieta teu coração, eu estou presente, eu sei o que eu vou fazer. O meu tempo não é o tempo de Deus, a minha maneira não é a maneira de Deus. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, diz o Senhor. Quando foi a última vez que você sentou, não para se entulhar de coisa ruim, a gente senta para... Teve um estudo agora que alguém compartilhou, um pastor ouvindo recente, não guardei, me desculpem. Ele falou: eu sentei, não vejo, sentei para ver o noticiário, eu prestei atenção, de 10 notícias, 8 eram ruins. Aí eu vou descansar um pouco aqui, vou assistir o noticiário, misericórdia. Descansar é isso. Descansar é isso. Sem força, sem condições, talvez com a pia cheia de louça, talvez com um montão de trabalho para entregar amanhã, talvez sem aquele sapato que você gostaria, talvez sem aquela roupa que você gostaria, mas você está aqui. Aleluia. Você não está sentado em banco de igreja, você está sentado na relva da comunhão, da fé, da adoração, da meditação na palavra do Senhor. É disso que se trata. Por isso que é difícil chegar. Por isso que é uma batalha espiritual chegar. Porque aqui a gente descansa, a gente solta. Senhor, eu vou te adorar mesmo. Porque eu sou teu, eu sou tua, sou teu servo, sou teu filho, sou tua filha. Eu descanso no Pai. Eu me lanço nos braços do Pai. Eu descanso nele. A multidão teve que ouvir alguém falar para ela: senta, porque tem relva debaixo dos seus pés. Ela não é um bom exemplo, mas nós podemos aprender com ela. As duas últimas atitudes é a atitude de a atitude do rapaz e a atitude de Jesus. Esse rapaz que André traz os pães e os peixes é um desconhecido. O texto fala apenas que ainda diminui, era um rapazinho. Me encanta. Eu me encanto com esses desconhecidos da Bíblia. Lembra de Naamã? O general poderoso? Uma menina, mais uma mulher na história. Uma menina, sem nome, desconhecida. Talvez, há estudiosos que dizem que talvez sua família foi morta pelo general. E Deus usa essa menina desconhecida, sem nome, para trazer cura, para manifestar o poder de Deus entre pagãos, entre bárbaros. Uma mulher sem nome sai da sua cidade para buscar água. Jesus marca um encontro com ela, tira os discípulos de cena. Às vezes o Senhor tira a gente de cena porque, eu não sei você, mas eu tenho uma capacidade de atrapalhar Jesus que é fora do comum. Mas Jesus tira os discípulos, vai para o shopping, me deixa aqui que hoje eu tenho que comer uma comida. Eu quero encontrar com alguém. É o Senhor que nos busca. É Ele que nos encontra, é Ele que nos salva, é amor, é misericórdia. E aí ele encontra com a mulher samaritana. Samaritana não é nome de pessoas, é nome de lugar. Samaria era uma região, não é nome de pessoa. Uma mulher samaritana, Jesus vai usar para evangelizar uma cidade. E agora no nosso texto tem um rapazinho sem nome,
pequeno, com 5 pães e 2 peixes. Eu imagino o André conversando com ele, na hora de pegar os pães, né? Ele chegou, ele está lá na multidão, ei André, ei irmão, ei. Aí André chega, então, André, sim, o que você deseja? Então, eu vi aí que Jesus está falando de pão, de alimentar, e eu estou aqui com 5 pães e 2 peixes, eu quero. Aí o André olha para ele e fala assim, tá, mas qual é o seu nome? Ele fala, não, meu nome não é importante. Não, ele vai perguntar, não, eu não quero que fale meu nome. Mas se ele perguntar, não, eu só quero participar do milagre. Jesus disse assim, o que a tua mão direita fizer, não deixa a sua esquerda ver. Nós estamos vivendo um tempo de badalação. Nós entendemos que a internet é uma ferramenta que nós precisamos nos adaptar e explorá-la da melhor maneira possível. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque está tendo muita propaganda do que eu faço, do que eu executo, do que está acontecendo comigo, do que Deus está fazendo. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Jesus falou, faz em secreto, que o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Muito cuidado, irmãos. Nós somos seguidores de Jesus, amém? Nós seguimos o ensino de Jesus, porque isso nos protege do nosso orgulho e glorifica a Deus. Quando nós fazemos algo em secreto com Deus, que acontece o milagre, que a oração é respondida, a gente sabe, foi Deus, ninguém sabia. Não é assim? Foi Deus, ninguém sabia. Porque é uma relação de intimidade. Esse jovem é um bom exemplo para mim e para você, diante de desafios, diante de dificuldades. Nós precisamos dar passos de fé com aquilo que nós temos nas mãos e não esperar a aprovação das pessoas. Não acreditar que é o que está nas nossas mãos que vai resolver, não. Eu vou fazer parte do milagre, eu vou colocar os meus 5 pães e meus peixes, o Senhor está vendo, é o meu melhor, e eu vou colocar nas suas mãos, e eu quero ver, eu tenho expectativa no agir do Senhor. Não vou colocar uma placa com o meu nome nas minhas ofertas, na minha participação, na minha generosidade. Esse jovem é um bom exemplo para mim e para você. Eu quero terminar falando de o nosso bom pastor. Quando Jesus experimenta Filipe, ele ensina para mim e para você que nós não podemos ficar presos à resposta da lógica. O que Filipe fez não é errado em si. Jesus não está desaprovando você usar a sua capacidade de raciocínio. Jesus não está dizendo que a razão é algo ruim, não. Ele não critica a atitude de Filipe. Mas ele também não se deixa parar pela resposta de Filipe. Muitas das vezes alguém dá uma resposta lógica, uma resposta que tem sentido, e isso para a nossa fé. Nós desistimos dos nossos sonhos. Você já chegou para alguém e falou assim, sabe, olha, eu tenho um sonho de fazer o curso de Direito. Ou então eu tenho o sonho de fazer o curso de Medicina. Ou então eu tenho o sonho de fazer o curso de Pedagogia. Um amigo. Aí o amigo fala assim, mas tu não estuda há quanto tempo? Tu queres fazer na escola pública, da universidade pública ou na universidade paga? Isso tem sentido? Tem. É lógico? É.
É importante pensar isso? Sim. Agora, isso vai parar você? Vai limitar você? Jesus ouviu o raciocínio de Filipe, mas ele não se deixou persuadir pela lógica, ele não se deixou manipular pelo raciocínio lógico, aquilo não deteve a sua atitude, aquilo que ele ia fazer. Nós precisamos aprender com isso. Quem nos deu a capacidade de pensar foi Deus. Nós precisamos usar a nossa capacidade de pensar, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ter capacidade de raciocínio, de planejamento, isso está bom. Mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Eu sei quem tenho crido. Eu quero ouvir os especialistas, mas o meu coração está firmado no Senhor. Jesus é firme no seu propósito. Quando André chega e André coloca diante de Jesus os 5 pães e 2 peixes, Jesus desprezou os 5 pães e 2 peixes? Não! Ele pegou os 5 pães e 2 peixes. Ele não desprezou. Por quê? Por quê? Porque a confiança dele não estava naquilo que estava nas suas mãos. A sua confiança estava em quem a sua vida, nas mãos do Pai, onde estava a sua vida. Não era no que estava nas suas mãos. Sua confiança estava porque as mãos de Deus, do Pai, o conduzia, o abençoava. Percebe a diferença? Jesus está ensinando para mim e para você. Ele é Deus, Ele não precisa disso. Ele veio ser um exemplo para mim e para você, porque Ele sabia que eu e você iríamos enfrentar grandes necessidades, grandes desafios. Mas isso não é para nos deter, é para nós termos experiência com o poder de Deus, com o amor de Deus, com a presença de Deus, com a confiança que nós devemos ter no seu poder. Não mudou. Se eu parar para ouvir os seus desafios, se você parar para ouvir os meus desafios, precisamos de milagres. Mas a questão é, como que eu estou andando? Qual a atitude que eu estou tendo? Eu estou me limitando apenas na lógica? Eu estou desprezando aquilo que está nas minhas mãos, eu estou ali paralisado pelo meu orgulho, eu não posso fazer nada, mas eu também não cedo. Não descansa o coração nas mãos do Senhor. E Jesus toma aqueles 5 pães e 2 peixes, e o que Ele faz? Sabe o que Ele faz? Ele levanta os pães. O texto diz que Ele agradece. Eu tenho uma curiosidade de um dia ouvir essa oração, mas eu posso imaginar essa oração com você. Você consegue imaginar comigo, Jesus, uma oração de gratidão de Jesus? Não poderia ser assim: oh Pai, como o Senhor é criativo, como o Senhor gosta de me surpreender, como o Senhor gosta de mudar os paradigmas, como o Senhor gosta de se revelar através de coisas tão pequenas, tão insignificantes. Oh, meu Pai, muito obrigado, porque mais uma vez eu vou poder testemunhar, eu vou poder comunicar para esse povo e para as nações e para os povos o Teu amor, a Tua misericórdia, que o Teu poder, ele se manifesta independente dos elementos. O Senhor não está limitado a nada, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque com apenas 5 pães e 2 peixes, o Senhor vai alimentar essa multidão. Oh, Pai, muito obrigado. Mas eu também consigo imaginar a oração que eu faço, ou as palavras que saem da minha boca quando eu estou diante de uma grande necessidade, e eu tenho 5 pães e 2 peixes, e eu oro assim: Senhor, eu não acredito. Como é que o Senhor me deixa numa situação dessa? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar o cartão? Como é que eu vou sair disso? Com 5 pães e 2 peixes? O Senhor só está brincando comigo, Senhor. A lógica, a razão, a incredulidade, a
ingratidão. Jesus agradeceu. O inverso de ingratidão é ser agradecido pelo que tem. O que Jesus faz depois? Ele divide, ele compartilha. Tem um ditado lá no Pará que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas essa avó que eu falei para vocês, ela criou, eu era o bisneto, ela criou os filhos, 2 netos, e ainda adotou um filho. E esse filho adotivo, e isso vivendo de escambo, no meio da Amazônia, do lado pobre da Ilha do Marajó. Vocês viram a Ilha do Marajó, com aqueles garotos vendendo comida, as crianças, aquela coisa do tráfico infantil, da prostituição infantil. Vocês viram aquilo? Aquilo ali é do lado, quem viu, é do lado nobre da Ilha do Marajó, onde passam os navios, onde tem lá coisa muito grande acontecendo. Nós viemos, onde eu vinha, do ponto cego da Ilha do Marajó, onde vai fazer fronteira com Xingu. É um negócio isolado. Agora você imagina como é lá. Lá se comprava, o Fantástico fez uma reportagem lá, se comprava criança a R$200. E um dia meu irmão adotivo trouxe um amigo de bola na hora do almoço e minha avó pegava o charque, tirava uma fibra, amassava com farinha e feijão e olha uma delícia aquilo, hein? Aleluia. E tem o pessoal reclamando aí porque todo dia eu vou comer frango. Imagina, meu irmão. Tá de brincadeira. Aí trouxe um amigo de bola. Ela chegou: meu filho, você já comeu? Aí ele: não. Ela foi lá na cozinha, preparou um prato maravilhoso, com tudo que tinha. E foi e deu para o moço. A minha mãe viu. A minha mãe chamou a minha avó na cozinha e falou: a senhora ficou louca? A gente não tem o que comer, só está dando para um desconhecido. Chegou os príncipes da igreja. Vamos aplaudi-los? Aleluia! Os príncipes e as princesas. Eles não são a igreja do futuro, não. Eles são a igreja hoje, do presente. Jesus falou deles é o reino dos céus. Aleluia! E eles não estão atrapalhando nada. Eles são super bem-vindos, lindos, do papai. E eu peço desculpa lá para os professores por... né? Mas é bom eles ouvirem também. Minha mãe chamou minha avó e falou: você ficou louca? A gente não tem o que comer, você está tirando a nossa boca para dar para um estranho. Mãe irada. A minha avó olhou serenamente para ela e falou assim, eu estava do lado, gurizinho. Ela olhou e falou assim: minha filha, tu não sabe aonde ele vai. O que eu estou fazendo, teu filho vai colher. Eu fui para Belém estudar, me apaixonei por música erudita, fui estudar no conservatório. Quem estuda música erudita no Brasil é só rico. Um dia eu estava na frente do chafariz do conservatório de Belém, sentado, uma socialite saiu no salto, não é? E ela olhou, parou assim no meio, perto do chafariz, olhou para o lado, eu estava sentado debaixo de uma árvore. Ela perguntou assim: Libermânio, hoje você vai almoçar? Não, você já almoçou? Falei: não. Você quer almoçar comigo? Vamos almoçar comigo. Eu fui almoçar com a Isabel. O nome dela é Isabel, filha de fazendeiro do Pará. Me levou para o apartamento dela. Eu nunca tinha pisado em carpete que o pé entra. Aquilo para mim parece que eu estava no céu. Ela falou: espera aí que eu vou fazer um rosbife para nós. Eu nunca tinha comido rosbife. Ela pegou uns bifes assim de filé mignon, botou na chapa. Eu azul de fome.
Ela veio e colocou um prato lindo. Eu nunca tinha usado garfo e faca de prata. Filé mignon no garfo de prata, parece que o garfo corta sozinho. Tu passa assim, parece que ele vai cortando a carne sozinho, você não precisa fazer nada. Eu nunca tinha vivido aquilo. Quando eu comecei a comer, na hora, eu ouvi uma voz falar assim: lembra da sua avó? Lembra o que ela falou? Você está colhendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você escolhe a semente. A colheita não está no teu controle. Tu não sabe o que uma semente tua vai produzir nas próximas gerações. Jesus dividiu o que ele tinha nas mãos. E hoje eu e você ainda continuamos colhendo do milagre que ele plantou. Quero convidar você a ficar de pé.